esse surto, ok, então eu escolhi e vou fazer este. Quanto tempo levou até acontecer? Decidi, é esse que eu vou agarrar agora e fazer. Não, é que não... Eu rio de nervoso, assim. Eu fui bem doida, assim. Na verdade, quando começou o Motim, ele começou como um grupo de estudos feministas. Não tinha nenhum foco... Quer dizer, tinha um foco a longo prazo, tinha uma inspiração ali longínqua na Barca dos Corações Partidos. Conheço amiga de vários deles e eles falavam que eles se davam aula por muito tempo. Então, uma semana ia um deles e dava aula para os outros. E aí, inspirada por essa filosofia... Eu falei, tô a fim de estudar essa artista aqui. As minhas amigas que quiserem vir aqui em casa estudar comigo, venha. Foi um compromisso que eu coloquei para mim e que se tivesse mais gente querendo aprender junto, o horário era aquele. E eu fiz isso por 4 meses. E aí eu tava fazendo Cometa na época com o Zé. E aí um dia me veio a ideia. Eu tava no ônibus indo para uma aula e me veio a ideia inteira da coisa, assim. Eu peguei meu caderno, comecei a rabiscar. Falei, vou tentar falar com o Zé e ver se existe pauta no núcleo. Marquei uma reunião com ele, não tinha falado com ninguém, com o elenco, nada. Só fui falar com ele e falei da minha ideia. Meses depois ele me disse que não entendeu nada do que eu falei pra ele. Quando ele foi assistir, ele falou, não entendi nada do que você me falou, mas eu achei que era pra deixar. E aí, graças a Deus, ele deixou. E aí foi quando a gente combinou a pauta. Se não me engano, era pra outubro. Isso era agosto. E aí a gente combinou uma pauta pra outubro. Entendeu? É isso. E a gente levantou 3 horas e meia de peça em um mês. Com músicas. E foi o que a gente... Foi isso, assim, tinha uma data... Foi errado. Foi bem estressante. Acho que a primeira galera que levantou foi bem intenso. Eu tava me descobrindo na coisa. Tava todo mundo ali. É um tema... A gente tá falando sobre as nossas dores. É tudo muito pessoal. Foi meio... um parto a fórceps, sabe? Não foi tão delicinha. Mas aí a coisa foi seguindo e foi ficando cada vez mais gostoso e cada vez mais interessante. Eu sinto que em algum lugar eu acabo precisando dessa sensação da fera baforando no meu cangote, porque se a coisa vai dilatando, eu desisto. A vida me chama, aí um trabalho aparece e eu dou aula numa escola de interpretação, uma escola regular, né? 6º ou 9º ano, mas dou aula de interpretação em inglês. Aí fica pesado lá, fica uma época pesada de aula, ou de coisas que eu preciso produzir para a escola, e não vou, aí desanima. Então... Às vezes a coisa do prazo, ela é estressante, ela te deixa sem dormir, você chora, você talvez briga com alguns amigos seus, depois faz as pazes, mas depois a coisa acontece. A coisa, quando ela existe, aí você fala assim, existiu. Consegui, mais uma vez. Estou exausta, quero chorar, mas consegui. Então essa sensação do conseguir, pra mim, ela é melhor do que a sensação do... mais uma ideia minha que eu deixei morrer na praia, sabe? E isso me dá muito orgulho, que apesar dos trancos e barrancos, de toda a dificuldade, de todo o atropelamento pessoal e às vezes das minhas amiguinhas, me desculpa, apesar disso, a gente conseguiu fazer, todas as vezes. A gente conseguiu botar, foi bem, deu certo, foi lindo. E é isso, entende? Pra mim, eu preciso do fiz. Pedro, quando você pergunta quando começou o surto, você diz desse projeto específico da igreja ou de querer fazer teatro musical autoral? Não, desse da igreja. É legal isso. Normalmente, a gente traz bastante gente que está produzindo, fazendo coisas. Então é legal saber, assim, decidir fazer isso. Quanto tempo? Tá. É porque eu acho que, no meu caso, talvez não seja um parâmetro tão interessante. Porque o que eu posso dizer é que eu me sinto fruto de um projeto de educação para dramaturgos de musical, para
para compositores de teatro musical no Brasil. E esse projeto tem um nome que é Fernanda Maia. Perfeita, te Então, amo. eu comecei a fazer oficinas do núcleo. Comecei a fazer uma oficina dela na pandemia. Eu já queria escrever antes, já tinha, principalmente música, eu já compunha antes, mas depois, começando a fazer oficina de criação de musicais com ela, que ela criou esse curso para poder fomentar esse âmbito no Brasil, e que é uma coisa que tem pouco ou quase nada, assim. Eu conheço o dela, eu já fiz um do Vitor Rocha, eu sei que ele faz. Enfim, é difícil de elencar, assim. Talvez seja legal até depois a gente fazer essa Fazer uma pesquisa. Porque tem muito pouco mesmo, assim. Só que isso foi o que me mudou, assim. Porque eu pude conversar com outras pessoas sobre dramaturgia, sobre os meus projetos, sobre as minhas composições. É o que está acontecendo agora, inclusive, na incubadora de musicais que está sendo feita pelo Núcleo. E que você tá também eu tô com um participando, projeto então, novo. Isso está começando a acontecer porque é fruto de um projeto de educação, de base, sabe? Que é uma coisa que falta muito no nosso país. Assim. A gente não tem curso para isso. A gente tem esses projetos, a gente tem essas oficinas, a gente tem essa busca. Então eu sou muito grato pelo meu processo com a Fê. E aí, por tudo que eu venho vivendo dentro do espaço do núcleo, no cabaré, enfim. Nossa, precisa se abrir esse parêntese, eu acho, nos nossas casos, histórias. Tudo que eu fiz tem uma semente núcleo experimental, assim. Eu vim para São Paulo para fazer um musical, conheci o Gabriel Malo, que era o coreógrafo, ele falou, você não pode voltar para o Rio. O que você faz como artista é o núcleo, você precisa conhecer eles. Acabou a peça, fiquei desempregada, eu falei, dane-se, eu vou investir, vou pegar o dinheiro que eu juntei e vou fazer todos os cursos do núcleo. Então eu fiz todos, em 3 meses. Eu fiz o do Zé, o da Fê e o da Inês Aranha. Foi uma imersão. E eu fiquei completamente ensandecida, louca. Eu falei, é sobre isso, é isso que eu quero fazer da vida. Esse tipo de construção, esse tipo de crença no fazer. E eu acho que eu só fiz porque a Fê incentivava a fazer, porque o Zé, mesmo sem entender a minha ideia, falou, tá, pode deixar em cartaz aqui, eu confio em você, confio no que você tá querendo fazer. Então, precisa abrir esse espaço de importância do núcleo experimental no fazer artístico autoral, pelo menos aqui em São Paulo, acho que brasileiro, assim. Porque para mim cai num lugar de eu comecei a acreditar no meu trabalho, assim. Eu gostava muito do que eu fazia, mas, assim, a Fê, para mim, quando uma dramaturga do calibre dela, né, com as coisas que ela escreve, com a forma como ela trabalha, e o Zé também, Rafa, Inês, Malo, essa equipe do núcleo, mas a Fê começando a ouvir as coisas que eu escrevia, começando a ler as coisas que eu escrevia e me dar devolutivas sobre isso, e elogiar ou criticar, você começa a realmente entrar num estado de crença, né? Num estado de é possível eu realizar com isso. Tá, então eu vou estudar mais, então tá bom. Então já sei agora o que eu tenho que fazer mais. E continua. Então, ela é minha professora, assim, eu tenho muito essa mentoria dela para mim. E aí, durante esse processo de 2 anos que eu estou estudando com ela, eu concebi alguns projetos, né? Então, passei 1 ano e meio escrevendo uma peça, mas aí, de novo, preciso de apoio, preciso de patrocínio para poder fazer e tudo mais. E aí chegou no final do ano passado, chegou, na verdade, no segundo semestre do ano passado, depois que eu já tinha vivido o cabaré, né? Fiz assistência para ela no cabaré, fiz assistência para o Rafa no Brenda, já tinha vivido de dentro como era conceber de uma forma muito assistindo assim e falando o que eu posso, olha, eu trouxe café, sabe? Mas com muito carinho tudo isso, eu cansei. Eu falei, tá, quero fazer quero fazer, não aguento mais esperar, já tenho esse, não vai sair porque ele é muito grande. Eu tenho esse outro com um amigo lá do Rio, a gente não consegue fazer porque tá distante, tenho essa ideia, enfim. E aí eu fui procurar outra. Eu gosto muito do trabalho do Machado, você falou dele no começo, eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito dos livros dele, das peças dele, e aí eu comecei a entrar na parte dos contos dele, e ali em setembro eu conheci a igreja. Aí em outubro eu comecei a escrever o texto, em novembro eu estava no Chaves, então praticamente não escrevi, só no finalzinho de novembro, e aí em dezembro a gente fez a primeira leitura. Então foi assim, de outubro, fevereiro estreou, assim, foi pouco tempo, assim.
Foi bem corrido, mas porque eu queria isso, né? E a equipe me odiava, assim. A minha diretora de editores falava assim, é pouco tempo, esse texto exige mais tempo, a gente precisa ter mais tempo para concepção. E eu concordo muito com ela, concordo com a questão da concepção, mas ao mesmo tempo que a dilatação do tempo às vezes é prejudicial ao projeto. Às vezes aí o elenco começa a entrar em outros trabalhos, as coisas, enfim, tomam outros rumos, a gente perde pauta, etc. Então, para mim, foi muito rápido. Não gostaria que tivesse sido, se eu pudesse escolher. Por exemplo, porque esse outro texto, como eu comentei, um ano e meio que eu estou escrevendo, e ainda hoje eu chego em casa e falo, deixa eu mudar isso aqui de novo. Tem texto que a gente tem que aprender a largar, assim. Mas nesse caso desse projeto foi um tempo de 2 meses de concepção, assim, de escrever. E tempo é dinheiro, né? Então, assim, se você quer ter tempo para produzir com calma e rever, e lá fora eles têm dinheiro privado investido para que se teste e reteste. Eu acho que tem um exercício também de você fazer rápido que, de fato, talvez não fique o melhor que poderia ficar. Talvez você fique devendo coisas, talvez tenha buracos, lacunas. Mas eu não sei, eu me acho muito jovem ainda. Eu acho que eu ainda vou errar. Eu tenho essa mentalidade muito clara. Eu sou muito control freak, assim. Sou muito, muito mesmo. E é um exercício para mim também aceitar que, olha, o que eu sou capaz de entregar agora é isso aqui. Meu presente tem isso no livro das Cartas do Caminho Sagrado que inspirou Rosa dos Ventos. O presente que eu tenho para dar para vocês é esse aqui. Eu tenho plena consciência da minha intenção, de que ele é bom, de que eu quis fazer o meu melhor, de que todo mundo aqui está querendo dar o melhor. É o que eu tenho para dar agora. E assim, não vai ser o melhor, não vai ser a melhor coisa do mundo, vai ter buraco, vai ter coisa que às vezes eu olho. Quando eu tenho o privilégio de um lugar de escuta que volta, tem 5 anos que fica voltando, eu mexo até hoje. Tem cena que já teve 3 versões da mesma cena com temas diferentes. Eu vou mudando e não tô nem... mas já tem até livro lançado. Dane-se, eu quero fazer diferente. É meu, eu vou testar. É o lugar de eu testar. É o meu. Então, que bom que a gente pode testar. Tenho certeza que se voltar à igreja, vai mexer em coisa. Vai mexer. Porque a gente pode. Olha que privilégio. É o privilégio. Se a gente pode fazer uma coisa autoral que não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem ninguém cobrando a gente. Então, vamos testar a fazer. Vamos aprender a fazer. Para quando tiver dinheiro, a gente tá um pouquinho mais preparado. E por falar...